A você que nos acompanha em todos o Santuário Nacional do Bom Jesus, espalhado pelo Brasil, paz e vida, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, ele possa iluminar a sua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero que você pegue a tua Bíblia e abra ela aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Aqui tem uma palavra de Deus ao meu e ao seu e ao nosso coração. Escuta isso. Um milagre de Deus. Como que ele se dá na vida de um ser humano? É verídico isto, que eu e você já deparamos com pessoas que precisava de um milagre e acabou partindo sem ele. Como se explica isso? Você já estudou a história do Lázaro? Um mendigo que foi salvo, que viveu em lepra? Já. E talvez você já até perguntou, mas por que isso? Também você já deparamos dentro da palavra de Deus e também sobre milagre vivo. O que é milagre vivos? Milagre vivo é aquele que nós vemos acontecer. Milagre bíblico é aquele que nós lemos na Bíblia. Entende? Diga amém. Esses são os milagres bíblicos. E agora, milagre vivo é esse que talvez você já até orou para alguém e aconteceu um milagre. Você alcançou a resposta. Ou aquele que você clamou a Deus e aconteceu. Isso chama milagre o quê? Vivo. Diante do milagre bíblico, nós vamos deparar hoje no capítulo 9 de Mateus, mais especificamente aqui a partir do versículo 18. Diz assim: dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Vamos parar aqui e analisar um pouco desse versículo 18. Havia um homem, um chefe de uma igreja, quando fala sinagoga é igreja. Esse sacerdote, ele estava vivendo o pior momento da vida dele. Ele ouviu falar sobre Jesus, ainda que ele era o cabeça de uma igreja. Ele estava vivenciando, ou vivendo, melhor dizendo, um dos momentos piores de sua vida. Porque não existe momento pior do que a perca de alguém que se ama. É verdade ou não é? O ser humano dá qualquer coisa pela vida de alguém, para salvar alguém. E esse homem perdeu a filha dele, cara. Hein? Ele, ouvindo falar sobre Jesus, o aproximou. Primeiro ato dele, a adoração. Ela tem um poder surpreendente. Escuta isso. Em qualquer momento da sua vida, olhe para cima, para os céus, e adore. Se você estiver no trânsito, e alguém chegar até você, ou xingar você, talvez por um pequeno vacilo, esqueceu de dar uma seta, ou qualquer coisa, não retruque essa pessoa, adore, louve a Deus. Se você estiver diante de um perigo, adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus.
Porque se existe uma coisa que o mal não suporta, é a adoração a Deus. Amém? Satanás fica desesperado quando ele lança uma seta sobre a gente, que a gente deveria ficar nervoso, perder a paciência, como diz o ditado, chutar o balde. Quando a gente louva e glorifica a Deus, ele fica desesperado. E esse homem decidiu fazer isso. No meio de grande agonia, de muita dor, adorar a Deus. Na maioria das vezes, no meio de tribulações, o ser humano pergunta a Deus, por que eu estou assim? Não, ele decidiu o quê? Adorar. Depois que ele adorou, que ele se curvou diante de Deus, de Cristo, ele diz, vem, coloca as mãos do Senhor, porque eu creio, se colocar as mãos do Senhor, ela viverá. Olha que fé, que certeza. Quando nós vamos a Deus, nós não podemos ir com dúvida, temos que ir com convicção, com certeza, que algo vai acontecer. E no versículo 19, se diz assim, e Jesus levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também, versículo 20, e eis que uma mulher, aqui é o ponto-chave da história, eis que uma mulher, que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua. Amados, olha, eu creio muito em algo também físico. Nós sabemos que tudo acontece pela fé. Amém? E existem coisas que nós, ser humano, precisamos de fazer ou tocar, e daí por diante. É como a unção do azeite. A Bíblia fala também sobre a unção dos enfermos. Como que um azeite pode mudar o percurso da vida de uma pessoa? Não, ele não muda. Ele muda quando ele é consagrado, quando ele é abençoado. E ali vai no nome de Jesus. Aí sim, a pessoa acredita em Deus por esse objeto. E a Bíblia até fala sobre isso. Não que o azeite em si cura, mas escuta isso, uma veste pode curar? A Bíblia diz que ela tocou na veste do Cristo. Há pessoas que ela é neutra. Ela diga, eu não acredito em nada. É a mesma coisa também de não acreditar em Cristo, porque não podemos ver Ele. Entendeu? A pessoa, eu já ouvi pregador dizer, esse negócio de água benta, água consagrada, o sal bento, o sal consagrado, isso aí é balela. Não é não. A Bíblia diz que Paulo, apóstolo Paulo, ele pegava pedaço de sua veste. Quando alguém chegava que ele não poderia ir lá, ele tirava pedaço da veste e dizia, colocava sobre o enfermo. E quando colocava esse pedaço da veste sobre o enfermo era curado. Os espíritos mal deixavam. Olha que mistério. Mas tudo por quê? Paulo mandava em nome de Jesus. Ou seja, aquilo ali representava a autoridade de Cristo. É a mesma coisa quando você recebe um papel na sua mão de intimação. O juiz está ali para ordenar você ir lá? Não. Mas ele envia o quê? Um intimato. Hora tal, dia tal, você tem que comparecer. E se não comparecer, o que vai acontecer? A polícia chega lá. É assim ou não é? Então, pela mesma forma, as coisas de Deus. Quando algo de Deus entra na nossa casa consagrado, é um intimato para Satanás bater em retirada, dizendo, sai daí porque aí tem dono. Diga assim, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Amém. Se você tem um dono,
Satanás tem que saber disso. Ele tem que saber que você tem um dono. E ele só sabe quando isso dá a transparecer em sua vida. Entende? Diga amém. Quando você tem uma aliança, quando você tem um compromisso com Deus de verdade. Ele é obrigado a respeitar isso. Dia 2 de novembro, em todo o Brasil, nós vamos entregar essa cruz. Assim como aquela mulher tocou na veste de Cristo, eu creio pela fé, em nome de Jesus. Quando essa vela entrar na casa de cada pessoa, eu creio pela fé, que vai entrar a luz do Espírito de Deus. E se porventura, alguém com peso espiritual, ou alguém que fez o mal, que ficou dentro da casa dessa pessoa, eu creio que pelo poder do nome de Jesus, a luz que vai se acender aqui, aquele mal vai ser obrigado a se retirar. E retirando ele, com tudo que ele causou naquela casa, naquela vida, naquela família. Em nome de Jesus. Só para finalizar a leitura, versículo 20. Eis que uma mulher que tinha já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, e diz, tem ânimo, alguma Bíblia diz, tem bom ânimo, filha, a sua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou o quê? Louvado seja o nome de Jesus, para sempre Jesus seja. Deus é fiel. Tem bom ânimo, a sua fé te curou. Tudo que nós fazemos tem que ser através da fé. Você que nos acompanha em todo o Brasil, em todos os santuários, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Domingo próximo nós estaremos ao vivo novamente. Deus te abençoe.